Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. O 2V Podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, a saúde colaborativa. Lá eles têm mentorias, consultorias e produtos em saúde. Muito obrigada pela parceria e colaboração. Hoje nós estamos com um convidado que eu sou apaixonada pela história, uma pessoa que agrega muito na minha vida e que foi realmente um marco muito decisivo para as coisas acontecerem, que a gente fala de marketing pessoal. É alguém que eu aprendi a admirar, alguém que está formando uma família linda com a Amanda e que eu tenho muito orgulho de estar aqui comigo, porque histórias boas são histórias para serem contadas aqui. Pessoas de sucesso, pessoas honradas e éticas, são pessoas que a gente busca ter na nossa vida e ter próximo da gente. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço pelo convite, Vivi. João Sobral. Muito prazer. Faltou só o seu nome, João. Só meu nome, só. Que já é um nome de peso, né, João? Exatamente. Já vem aí com uma... Já tem um marketing pronto, né? Não preciso de muita mais coisas pra frente aí. Eu falei pra você, eu não sei muito de marketing, mas quando eu falei assim, você é parente? O pessoal pergunta às vezes, né? Eu lembro que no primeiro curso de marketing que eu entrei, primeira pergunta, você é parente do Pedro? Você conhece o Pedro pessoalmente? Eu falei, não, pessoal, é a linhagem, né? Que a nossa família, né? O sobrenome Sobral, ele tá no Brasil todo, inclusive lá pro lado da Bahia, tem cidade, e a nossa linhagem aqui mais pro interior de São Paulo. Não, acredito eu que não tenho nenhuma ligação diretamente com ele. Não, a gente tem ligação, a gente só não se conhece, a vida só não nos colocou perto. Eu falo assim que o Pedro é meu primo, né? Distante, mas quem sabe. Tá aí aqui, ó, pra quem quiser, né, fazer esse encontro. Exatamente. Pedro, se você estiver me ouvindo, tô aí, vamos se encontrar, por favor. Façam chegar no Pedro esse vídeo. Faça chegar no Pedro, exatamente. E aí, João, a gente se encontrou nessa vida, né? Essa vida é feita de encontros. Eu não acredito em coincidências, eu acredito e realmente que o cosmos, de alguma maneira, ele favorece pessoas se encontrarem, né? E é muito legal conhecer isso tudo. Você é um jovem rapaz, né? Quando eu olho pra você, eu tenho uma diferença grande de idade pra você. E uma das coisas que eu mais admirei, eu falei pra você, quando eu te convidei pra estar aqui, você fez assim... Tá, mas o que eu vou falar? Não, João, essa história é ótima, né? E eu gostaria muito que a gente começasse do começo, porque eu, Viviane, eu já te falei, eu vi uma vaca a primeira vez, eu tinha 24 anos, né? Então eu sou totalmente da cidade, eu sou paulistana da gema mesmo, nascida na cidade de São Paulo, né? Quem estuda, quem mora... nos arredores aqui, é paulista, eu sou paulistana, né, nasci aqui, então eu não tenho nada de interior, eu não tinha avô que morava no interior para visitar, às vezes não tinha nada disso, e quando eu fui falar da sua vida, você veio de um lugar que eu tive o grato prazer de conhecer, e você veio falar que você nasceu num sítio. Exatamente, vamos lá, vamos começar do zero. Eu sou nascido, criado no interior, a gente tem como referência Registro, né? Que é a nossa capital do Vale do Ribeira. Só que a cidade que eu nasci é em Jacupiranga. Só que eu não nasci, especificamente, não morei em Jacupiranga, morei na zona rural de Jacupiranga, num bairro chamado Guaraú. E lá eu cresci fiquei lá no sítio até meus 17 anos. Quando a gente fala sítio, o pessoal imagina assim, é uma chácara ali próximo da cidade. Não, sítio. Minha casa ficava a 25 quilômetros de Jacupiranga, chão adentro. Então era sítio, mato, literalmente. Não tinha luz na estrada, era só energia em casa, água direto da serra, sítio, literalmente. Eu não sei o que é água direto da serra, de verdade. Não tem, que nem aqui, você tem um encanamento, né? Vem lá da Sabesp e tal, chega na tua casa. Lá não, lá é o nosso cano que a gente estica lá na serra, vem até dentro de casa. Natural. Mas você abre uma torneira e vem. Abre uma torneira e vem. A minha mãe vem do interior, mas o negócio dela era mais rústico. Tinha que pegar no balde e trazer. Não, mas pelo menos você tem uma conexão. Sim, não, tem todo um esquema que a gente faz lá que chega até em casa. Né? Tá. Mas assim, o único gasto que a gente tem no sítio lá, né, meu pai tá até hoje lá, é energia. De resto, não tem mais nada. A natureza traz, exatamente. Eu nasci, os primeiros anos de escola a gente faz lá no sítio. Né? Minha mãe é professora formada, só que quando ela teve ela parou de dar aula, né, para cuidar de mim, para ficar lá no sítio comigo. E o meu pai, ele nasceu, cresceu, viveu, e como diz ele mesmo, aqui eu nasci, aqui eu vou morrer, e ninguém me tira daqui. A vida dele é o mato, né? O sítio, de lá ele não sai. E eu tenho mais uma irmã por parte de pai, e mais 2 irmãos. Né?
cresceu lá tudo junto, tudo na paz. O meu pai, ele é um funcionário público nível fundamental, então a gente nunca teve muito recurso financeiro lá no sítio, né? Uma distância para você conseguir comprar alguma coisa, bem complicado. Mas eu sempre falo assim, eu fui uma criança feliz, né? A gente brincava muito no sítio. Eu não posso olhar para trás e falar assim, não, nossa, foi difícil, sofrido a vida no sítio. Não, fácil não foi. A gente sobrevivia, mas a gente foi muito feliz. Eu tenho fotos que a gente brinca com meus irmãos, sabe, antigamente, todo mundo, brincadeira, meus primos que estavam tudo lá, sempre. Só que uma coisa que me permitiu estar aqui hoje, né, foi a mudança de mentalidade, de ambiente. Porque lá no sítio, o que acontece? Interior, né, então o pessoal não tem uma visão real do mundo. Por exemplo, hoje ainda, inclusive eu estava conversando com uma amiga, falei, meu pai, o que ele conhece é o que a gente via na televisão, era o que a gente conhecia. Não tinha nada para além disso. Então, quando eu fiz 17 anos, meu pai sempre teve uma criação mais rude com a gente, né, do sítio, então a gente sempre escutou muito ele, e eu lembro até hoje uma história que ele falou para mim assim, a primeira vez que ele deu uma bronca em mim, ele falou, até seus 17 anos, você vai fazer o que eu quero, dentro da minha casa. 17 anos, você faz o que você quiser, você vai para onde você quiser, você compra o que você quiser, você come o que você quiser, não me importa. Mas minha obrigação é até 17 anos. E dito e feito, com 17 anos eu falei, pai, eu preciso ir embora, preciso estudar, preciso conhecer, saber a vida, né? Então, hoje eu tô com 28 anos, eu falo que eu vivo a minha vida literalmente há 10 anos, porque foi onde que eu comecei, porque até os meus 17, 18 anos eu estava no sítio e aquela era a minha vida, né? Ficar ali no sítio, trabalhei na roça ali, colhi banana, trabalhava com um conhecido do meu pai, a gente colhia pupunha, fazendo biquinhos lá. Quando eu vim para a cidade, aí as coisas começaram a mudar, né? Eu comecei a entender. Porque quando criança, às vezes meu pai falava assim, não dá para comprar teu sapato, não tem como, a gente vai ter que comprar outra coisa, né, no lugar. Posso comprar para você. Então imagina assim, meu pai era um funcionário público nível fundamental, com 3 crianças, porque eu também era uma criança, né, dentro de casa, não era fácil a vida. Era complicado, mas mesmo assim a gente, que nem eu falei, a gente era muito feliz. E aí com 17 anos eu vim para a cidade, eu vim com a cabeça o que? Meu pai ganhava lá, qualquer dinheiro que eu ganhar, vai, para mim, nossa, vai fazer total diferença. E aí eu vim, com mais 2 amigos meus, alugamos uma casa na cidade e começamos a procurar emprego. Qual cidade? Jacupiranga, né? Alugamos uma casa em Jacupiranga, nós 3, começamos a procurar emprego. Procura ali, procura aqui, nada, difícil. A gente não tinha formação nenhuma, né? Só um ensino médio completo, mais nada para além disso. Ainda assim, com muito sacrifício, eu consegui um emprego, fiz vários bicos. Eu trabalhei em restaurante, trabalhei em lavacar. O que você imaginar que tinha para fazer, eu fiz, entendeu? Eu falei aquele dia para você, Vivi, tem para fazer, eu já fiz nessa vida aí, se imaginar. E aí, meu primeiro emprego, carteira assinada, foi numa oficina mecânica. Ali eu comecei minha vida. Eu acho engraçado que meu primeiro salário era R$800. E ali eu achava, nossa, eu tô arrasando. Tô boneco o resto da vida. Acabou. E aí, a ilusão que eu tinha, sabe, que era engraçado? Que eu tinha primos mais velhos, né, da nossa família. O bairro que eu morava lá no Guaraú, eram várias casas próximas, assim, né? Próxima, eu digo, meio quilômetro, uma próxima da outra, né? E o pessoal que ia embora, primos meus, assim, conseguiram fazer uma faculdade, ter um bom emprego, tinha um salário, tinha um carro. Eu falava, essa era a vida que eu quero. Quero ir embora para uma cidade grande, eu quero ter o meu carro, e eu vou fazer uma faculdade, e beleza, vai ficar lindo. Tá desenhado a minha vida. O primeiro salário que eu peguei, eu falei, opa, acho que tem alguma coisa diferente aqui. Não é bem assim. Primeiro aluguel, que nós pagamos, que nós compramos comida, final do mês, não sobrou nada. Aí eu falei, caramba, cara. E eu mais 2 amigos meus. Foi uma sensação assim, primeiro, prazerosa de estar recebendo o meu primeiro salário, mas ao mesmo tempo frustrante, porque eu não era aquilo que eu imaginava, né? Tipo, o dinheiro vai vir, tá beleza. Não, o dinheiro veio aqui e saiu aqui, né? Eu falei, agora, cara, como que faz isso aqui? Foi difícil.
Fiquei 6 meses nesse trabalho. Tive algumas más amizades, digamos assim, nesse período, que não agregaram em nada. E hoje eu consigo olhar para trás e ver assim que perdi um certo tempo. Mas como eu era do sítio, eu era da igreja, né? A gente ia na igreja, tudo direitinho. Eu vim para a cidade com uma certa ilusão, digamos assim. Então, eu preciso sair, preciso beber, preciso sair com os amigos, uma balada. Nunca fui de balada, né? Mas viver tudo que eu não vivi. Não vivi até meus 17 anos, agora eu vou viver. Por quê? A gente do sítio não tinha o que fazer. Não tinha o que a gente fazer lá no sítio. Então a gente chegava na escola, ali no segundo, terceiro colegial, sabe como que é a cabeça de adolescente? Via os amiguinhos. A gente fez uma festinha lá na casa não sei de quem. A gente foi ali no barzinho não sei de quem, fomos juntos. E a gente não tinha isso. Ia fazer o quê no meio do mato? Tudo escuro, sem lugar nenhum pra ir? Não tinha o que fazer. E então a gente ficava em casa. Então eu quis aproveitar esse período. Trabalhei 6 meses nessa empresa, depois fui para uma outra empresa, né? Minha tia arrumou. Meu salário aumentou R$127. Aí eu falei, nossa, agora eu tô... Agora vai. Primeiro celular que eu comprei e fiquei sem dinheiro. R$917. Não, deu uma diferença que eu falei, nossa, agora acabou. Né? Tô feito, vou comprar um carro. Não vou comprar nada. Fiquei 6 meses e eu sempre, no terceiro colegial que eu tava, a minha visão era o quê? Eu vou ficar 1 ano em Jacupiranga, junto um dinheiro, tiro minha habilitação, fiz 18, vou embora para Curitiba. Meu sonho era ir embora para Curitiba. Vou para Curitiba, lá em Curitiba eu vou trabalhar, lá em Curitiba eu vou arrumar um bom emprego, lá em Curitiba eu vou fazer minha vida, vou casar e vai ficar lindo, maravilhoso. Vamos para Curitiba. Dito e feito, fui para Curitiba, tirei minha habilitação, fui para lá. Fiquei 6 meses. Agradeço a minha tia, né, que nesses 6 meses me bancou lá para eu poder ficar na casa dela. Falou, João, fica aqui até você conseguir o teu emprego, não tem problema nenhum. E morei lá em Curitiba 4 anos, vivi. E aí, nesses 4 anos, eu digo que foi muito aprendizado, assim, que mudou totalmente o rumo da minha vida. João, se você me permite, quando você fala que vai do sítio para a cidade, quanto tem de moradores na cidade, de habitantes em Jacupiranga? Lá em Jacupiranga, o último censo estava dando 16 mil habitantes. E Curitiba? Curitiba tem 1 milhão, quase 2 milhões. Aí você teve uma outra noção, Exatamente. Né? De cidade. Foi uma outra vivência de cidade. Porque, para quem não conhece o Vale do Ribeira, a cidade maior, mais próxima é Curitiba. É Curitiba, né? Exatamente. E então, para mim, foi um choque de realidade, assim, né? Eu cheguei numa cidade grande. Nunca passou tanto frio na sua vida. Exatamente. O dia mais frio que eu peguei foi -1, Vivi. Eu fui só com o olho trabalhar, sabe? Só com essa parte aqui, assim. Minhas perninhas, sabe? Magrinha, tremia de frio, cara. Falei, gente do céu, onde que eu vim me meter, cara? Eu dormia de roupa, sabe? Dormia trajado já. Tomava banho, colocava a roupa, 50 cobertas em cima. No outro dia levantava, só colocava o que dava pra empacotar mais. Eu não tinha dinheiro pra comprar muita blusa, então ia colocando até as que tinha. E ia trabalhar. Esses 6 meses que eu fiquei, fiz alguns bicos em Curitiba. Só a primeira desilusão que eu tive, tudo longe. Que Jacupiranga, vamos na padaria? Aqui do lado. Vamos lá no centro? 2 minutos no centro. Não tem semáforo, tem um semáforo só pra você passar e dá pra você passar tranquilo, porque não tem vigilância, não tem ninguém. Então eu cheguei e falei, nossa, qualquer lugar que eu vou é um perrengue, porque é longe. E aí você paga uma passagem. Em Curitiba tem um negócio legal que você consegue, acho que aqui em São Paulo também tem, mas uma passagem você consegue rodar o modelo é de lá. A cidade inteira, né, com a mesma passagem. Primeira entrevista de emprego que eu consegui. Peguei um ônibus, minha prima escreveu, eu tinha 18 anos, né? Ela falou, João, você vai ali, você vai pegar. Lá tem cores de ônibus, né? Amarelo, cinza, vermelho. Tem ônibus que para na rua, tem ônibus que só para no tubo. E ela falou, você vai pegar esse ônibus, você vai descer nesse lugar. E desenhou. Ela falou, tire print no Google também, os ônibus que você vai pegar. Assim eu fiz. Cheguei, olhei, bonitinho, caipirão, né? Uma vergonha de andar na cidade. Cheguei, olhei nos ônibus, opa, é esse. Entrei no ônibus, aí ela tinha escrito assim, né? João, a hora que você entrar no ônibus X, vai ter, você vai passar 7 pontos, ela colocou os 7 pontos que ia passar, você vai descer nesse último aqui. Beleza. Primeiro ponto, nada a ver o nome. Segundo ponto, nada a ver o nome. Terceiro ponto, falei, senhor, o que tá acontecendo? Pra onde eu tô indo? Meu coração já... Eu
falei, eu tô no ônibus, certo? Aí chegou no 7º ponto, eu falei, eu vou descer. Eu sei lá no que eu tô, mas eu vou descer. 6 não deu errado, o 7 vai Eu falei, vou descer, porque vai que trocaram o nome nesses dias e a gente não sabe, né? Não podia perguntar pra ninguém, né, João? E eu ia caipirês, de perguntar pra alguém, de conversar com os outros. Meu pai falava que a gente era muito caipira, né? Chegava a gente em casa, a gente ficava assim, Escondidinho. fale com os outros. Não, tudo bom. Sempre, muito caipira. Eu comecei a falar com os outros quando fui pra Curitiba, né? Aí que começou... Você não tinha opção, João? Não tinha. Lá em casa a gente conversava, era eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, só. Era a nossa conversa. Ou o pessoal da igreja. Isso, né? Realmente, exatamente. É uma realidade muito diferente. Para quem não tá acostumado, chega lá e fala assim, meu Deus. Né? Tipo, é um choque de realidade. Sim. Ambos os lados. Tanto para quem vai daqui para lá, quanto quem vem de lá para cá. Né? E aí o que aconteceu? Eu desci nesse ponto de ônibus para minha entrevista de emprego, perguntei pro comprador. Eu falei, não tem ninguém agora para perguntar, né? Eu falei, eu tô indo para esse lugar aqui, peguei o ônibus, mas ele falou, rapaz, você tá no sentido anti-horário. Você tem que pegar o sentido horário. Eu falei, meu Deus. Ele falou, aqui tem isso, cara. Você vai ter que descer ali, pegar o outro ônibus, né? E eu não tinha... Eu falei, se eu pegar outro ônibus, eu vou ter que ir para casa, porque não tinha dinheiro da passagem. Peguei, dei toda uma volta, consegui chegar na entrevista, acabou que não passei, mas eu falei, eu preciso ficar esperto. E aí, Vivi, o que eu usei a meu favor? Internet. Sempre gostei muito de começar. Aí minha prima falou, João, usa a internet, né? Pesquise, comece a entender. E foi o que eu comecei a fazer, pesquisar tudo, entender, procurar como que vai. Eu tinha tirado a habilitação, mas não tinha experiência em dirigir. Né? Então eu falei, cara, se eu preciso de um carro aqui, alguém me dá um carro, o que eu vou fazer? Eu preciso começar a me despertar, né? E comecei na internet, pesquisar as coisas, sair. Então eu já ia com tudo marcadinho na minha cabeça, né? E ali fui desenvolvendo isso. Consegui o meu primeiro emprego, né? Uma concessionária. E ali foi meu primo que me indicou, e falou, falou, João, te coloquei aqui, uma empresa boa, você tem a oportunidade de crescer, só que minha parte foi de colocar, agora o resto você que faz. Se vire para trabalhar. E vi, trabalhei muito mesmo. Eu levei ao pé da letra, assim, o que ele falou de trabalhar. E comecei a trabalhar, o pessoal gostou de mim, eu sempre fui isso eu bato no peito, não tenho vergonha de dizer, eu sempre fui um bom funcionário. Os valores que eu aprendi lá em casa, lá no sítio, não mexa no que é seu, não pega o que é seu, respeito os outros, escute os outros, eu trouxe isso comigo, então sempre fui um bom funcionário. Falava, João, faça isso. Vamos lá fazer, sem problema nenhum. Nunca questionei, nunca briguei. E ali foram surgindo oportunidades. Como o meu primo trabalhava na empresa, houve uma época que começou a surgir uns burburinhos, tá aqui só porque, né? E aí surgiu uma vaga numa empresa que era do grupo também, né? Eles tinham várias marcas, e uma outra marca deles falaram, João, tem a vaga lá para fazer a mesma coisa que você faz aqui, você vai ganhar um pouco mais, né? Vai ter menos serviço, quer ir? Eu falei, era mais próximo de casa também, fui para lá. E aí a minha vida começou a mudar. Por quê? Quando você é uma pessoa que nem eu, assim, que vim do sítio, a tua régua financeira, digamos assim, a tua régua de vida é muito baixa. Então, o que era a meta de vida para mim? 10 mil reais. Falei, se eu ganhar 10 mil reais, eu tô feito. Mas já foi 800, você já tinha subido bem a sua régua, né? Exatamente, eu tinha subido a régua. Eu falei, nossa, ó. Porque você já tinha entendido que 800 ia ser... Exatamente. Eu falei, não, se eu sair do 800 para 900, já deu uma melhoradinha. Eu falei, se eu chegar no 10 mil, eu falei... Posso descansar. Exatamente, vou aposentar aqui. E aí a vida começa a bater na gente, né? Sim. Surrada e tudo que ela fala, opa, não é assim. E aí eu cheguei nesse novo emprego, era uma loja de motos de alto padrão, e eu conheci muita gente do dinheiro. E uma pessoa, um antigo coordenador meu, ele falou assim para mim, João, a hora que você for para lá, não se iluda, porque você vai ver muita coisa que destoa da nossa realidade. Nós, meros trabalhadores, né? E dito e feito, foi isso mesmo. Eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que é isso, cara? Olhar um preço de uma moto 100 mil reais, 120 mil reais, um cara tirar o cartão e falar, passa a moto em 2 vezes, sabe? Eu comecei a olhar assim e falei, cara, duas motos? Duas dúzias? Passa aí o cartão. Sim, e o seu cartão vai passar? Cartãozão preto. Eu falei, nossa, que sonho tem desse, cara. Hoje eu tenho um sonho de ter desse. E aí, Vivi, eu comecei a ver umas coisas assim,
fora da minha realidade, né? E comecei a conversar com essas pessoas. Comecei, obviamente, a trabalhar, aprendi a dirigir lá em Curitiba, saía com carro, aprendi a andar de moto, saía de moto, andava de moto, bati moto, fiz de tudo que tinha para fazer. Conheci várias pessoas lá, pessoas boas, pessoas que também, assim como eu, vieram de extrema humildade. E teve um cara que eu conheci, o nome dele é Abençoado. Ele falou, Abençoado. O nome dele é Abençoado? O nome dele é muito complicado, não vou lembrar, mas o apelido dele é Abençoado. Ok. Ele falou assim, Abençoadinho. Contei minha história pra ele. Ele falou, ó, onde você quiser ir, você vai conseguir. Você vai ter que trabalhar muito, não se iluda, e entenda uma coisa, qualquer mulher que chegar pra você, você é feio. Porque ele falou, qualquer caminho que você vai seguir, vai vir coisas na sua vida que vai te desviar de onde você quer. Uhum. Então procure uma mulher firme do teu lado. Foi o que eu fiz. E aí, depois que ele me deu essa dica, começou aquilo na minha cabeça, um burburinho, tipo, olha a vida com outro sentido, né? Saia daquela sua inércia ali, de onde você veio, que existem outras oportunidades, que existem outras coisas para além de só trabalhar para os outros. E aí comecei a frequentar alguns lugares que eu nunca imaginei que eu ia pisar, com pessoas que eu nunca imaginei, dinheiro que gastaram, né? Porque eu não pagava, né? Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu pagava uns negócios lá que eu falava, Senhor, cara, que é isso, cara? Só que isso me deu uma certa expansão. Eu vi a vida de uma maneira diferente. E aí eu conversei com o Rodrigo, né, um ex-marido da minha prima. O Rodrigo falou, João, não tem por que você ir embora. Você consegue ir aqui na nossa cidade, se desenvolver, fazer suas coisas. Ele falou, se eu fosse você, voltava embora, a melhor coisa que você faz. Uhum. Que onde você tá, a única coisa que você vai fazer é continuar trabalhando. Uhum. Ele falou, não tem diferença, você tá ganhando mais? Tá, mas você tá gastando mais. Aí eu comecei a ver, realmente, eu não sobrava dinheiro no final do mês. Na época eu ganhava R$2.000, eu achava que eu tava balando, que eu ganhava 900 aqui, só que não sobrava, do mesmo jeito. Eu falei, pô, onde que tá indo o dinheiro? Nunca sobra. Exatamente, nunca sobra, cara, nunca essa fica. Matemática não essa matemática ganha mais, mas não sobra. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí bateu o sentimento, né, porque minha mãe com a gente, né, ela é uma mãe coruja, né, mãe, se estiver escutando isso depois, não fique bravo, mas minha mãe é uma mãe coruja, então ela sempre quer tá todo mundo cuidar da gente, sempre tá próximo, isso é bom, tá? E como a gente sempre foi criado assim, de um apoiar o outro, sempre apoiar meus irmãos, um tá ali junto com o outro, nunca deixar o outro sozinho. Minha irmã tava terminando o colegial, e minha mãe falou assim, ó, ela não tem o que ela fazer, né? Tentar fazer uma faculdade, um curso, alguma coisa, ela não teve oportunidade. Eu falei, então eu vou voltar embora. Eu vou voltar embora para Jacupiranga, a Raquel faz um curso, eu vou fazer um curso também, e aí a gente mora de aluguel, trabalha e se viramos. Conversei na empresa, pra você ter uma ideia, de tão bem que eu me relacionava com o pessoal da empresa, né? Eu conversei com o meu gerente e falei, ó, eu quero ir embora, só que eu quero minhas coisas, né? Eu não quero sair de uma banana. Ele falou, não, João, tudo que você fez por mim, você ajudou muito aqui. Ele falou, eu vou dispensar, me dispensou, peguei meu seguro e vim embora. Mas aí já vi com uma cabeça um pouco diferente, com muitas crenças para quebrar, mas com uma visão totalmente diferente de vida mesmo, assim. Uhum. Fiquei em Jacupiranga e acho que alguns meses, um ano depois, eu comecei a trabalhar numa concessionária aqui. Uma experiência que eu já tinha. Desculpa. Mesma coisa. Comecei a trabalhar, me dedicar, comecei a crescer dentro da empresa e comecei a fazer um curso de técnico de cantificações. Por indicação, comecei a fazer o curso, achei que era uma coisa legal, só que daí eu comecei a ver que não era aquilo, só que eu falei, eu comecei e vou finalizar. E aí, nessa empresa que eu tava, eu comecei a crescer, me oferecendo a oportunidade de passar para vendedor de acessórios. Depois de vendedor de acessórios, eu tive a oportunidade de ser gerente. E o Fábio falou, eu tinha 23 anos. Ele falou, eu tô botando a minha empresa aqui, a parte do pós-venda, nas tuas mãos. Aguenta? Eu falei, não, vou conversar com a minha família, conversei com meu pai, minha mãe. Não, vai, né? Não tem o que fazer. Falei, aceito. E ali fiquei.
Passou 2019, 2020, pandemia. Foi assim, foi difícil. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, assim, porque eu não tinha experiência com... Eu era o cara que sabia fazer as coisas, mas experiência de lidar com as pessoas, experiência de gestão, experiência de contabilidade mesmo, para você entender o que está acontecendo ali com a parte da empresa, porque era tudo para mim, eu não tinha. E aí aquilo foi pesando, e minha cabeça começou, não sei o que eu faço. Mas nessa mesma época aconteceu uma das melhores coisas da minha vida, que foi quando eu conheci a Amanda. Eu conheci a Amanda na concessionária. Ela veio do interior do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, ela passou no concurso público. Eu vou contar essa história porque é legal, cara. Pra você ver quando você coloca alguma coisa na cabeça, essa questão da mentalidade é uma coisa legal pra gente falar. Quando você coloca uma coisa na cabeça, independente do que você faça, vai chegar pra você. Com certeza. Vai chegar pra você. Em 2018, quando eu voltei embora, eu tinha uma namorada, terminei com ela, e eu falei pra minha mãe assim, mãe, a partir de hoje, eu só vou namorar a pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida. Eu falei, não quero mais esse negócio de casinha aqui, namorar 1, 2 anos ali. A pessoa que aparecer na minha frente, que for realmente, vai ser a pessoa que vai passar o resto da minha vida do meu lado. E ali fiquei 1 ano sozinho, tal, e aí um dia, tava lá eu em Viu, registro. Renato? Você aprender. É. Mentalidade, Renato, mentalidade. Renato é terrível. Viu, Renato? É terrível. E aí, eu, com essa cabeça, não preciso uma pessoa que seja firme, que esteja alinhada comigo. E teve um dia, tava uma chuva em registro. Olha só como que é as coisas. Uma chuva em registro. Eu tinha entrado recentemente na empresa, fazia uns 2 meses. Uma chuva, e o recepcionista falou assim, ligou pra mim e falou, João, tá chovendo, eu vou levar minha filha ali na escola. Você consegue ficar na recepção comigo? Eu falei, não, consigo. Fiquei na recepção. O telefone tocou, atendi. Oi, pois não? Eu tô levando meu carro, mas tá muita chuva, vocês conseguem levar no trabalho? Não consegue? Faz serviço, pode vir. Gente, é só no interior mesmo. Exatamente. Se eu ligar pra alguém e falar assim, depois deixa eu na minha casa. Sabe o que é engraçado? Porque a Amanda falou a mesma coisa. Porque ela falou, não vou ligar. Aí a amiga dela, que era de registro, a Aline, falou, não, liga, que eles levam. Eles levam, pode ligar que eles vão ligar. Ela falou, não, lá no Rio de Janeiro ninguém faz isso. Sair do trabalho pra levar a vida e nunca ia acontecer isso em São Paulo. Exatamente. A Amanda falou, não, lá no Rio eles não fazem isso. Eles não fazem. Quem vai levar alguém em casa? Não. Se vira. Se vira. Cada um pede um Uber. Ceia de açúcar? Exatamente. Em registro na época não tinha Uber, não tinha nada. Aí eu falei, não, pode vir que a gente leva. E aí o recepcionista chegou e eu saí. Porque eu saí, vi uma moça, né, a loira chegando, falei, opa, tudo bom, moça? Só que eu não falei com ela, né? Aí ele veio lá na minha mesa e falou assim, João, tá meio corrido? Você consegue levar ela lá? Falei, quem? A moça que tá ali. Vulgo Amanda. Fomos conversando, levei ela no serviço dela. Aí falei pra minha... Quem que vai dirigindo? Eu mesmo fui dirigindo. Eu fiquei em dúvida, porque se ela vai de motorista, né? Ela Não, vai, gente, não, é o serviço completo. Ela vai de ladinho ali, leva no que quer, depois busco. Era assim, lá tem essa facilidade. O bom da cidade pequena é que uma das coisas ruins é que todo mundo conhece todo mundo. Então, às vezes, as pessoas sabem da tua vida coisas que nem você sabe. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque todo mundo te conhece, sabe onde você está. Confiança, né? Uma confiança, né? Essas facilidades, né? Tipo, vou deixar meu carro, traz aqui em casa rapidinho. Esse rapidinho que não tem aqui. Não. Então, aqui o rapidinho... Eu conversei pra você, exatamente. 25 minutos. Quanto tempo? 25 minutos você chega. Tranquilo. Deus, senhor, meia hora, quase uma viagem daqui, vou voltar para registro. E aí, levei ela lá, a gente conversou. Aí eu falei, caramba, que menina bonita, cara. Fiquei apaixonado. Primeira vez que me apaixonei de verdade. Ai, que emocionado. Aquela emoção, sabe, assim? Não, gente, ela tá na recepção. Ela tá ouvindo tudo que a gente tá falando escutando. aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui. E aí, levei a Amanda no serviço, voltei. Aí fiquei pensando, nossa, que moça bonita, né? Nossa, muito bonita. Ela fala muito bem. Não falei mais nada para além disso, né? Tô num ambiente de trabalho. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, ela fez uma revisão no carro dela. No dia seguinte, ela ligou lá e falou, meu pneu tá furado.
tá murcho aqui e eu tenho um compromisso. Aí eu tinha falado dela pra minha gerente, a Adriana falou, sua deusa tá lá com problema no carro, vai resolver. E aí eu fui resolver, fui lá, peguei o carro dela, levei o que ela precisava, trouxe o carro. Aí a Adriana falou, não esqueça de pegar o telefone dela. Não tinha papel, anotei no meu celular. Tempos depois, acho que um mês depois, mais ou menos assim, ela postou... Você não fez nada? Não, João? não fiz nada. Um mês? Não fiz nada. A deusa da sua vida? Não fiz nada, viu? Fiquei quietinho na minha... Momento. Tinha que passar aquela era do serviço lá, porque senão ia atrelar. Aí, ela postou um status no WhatsApp, eu olhei e falei, cidade bonita. Aí que ela contou, não era de lá. E a gente começou a conversar. A gente conversou por uns 7 meses, mais ou menos assim. Não acredito, João. Ficamos amigos ali. Paciência, Amanda. Paciência. Todo mundo fala que eu sou um cara paciente, cara. Fiquei 7 meses conversando, só bato no peito, não desisti. E em 2020, comecei na pandemia, isso era no final de 2019, comecei na pandemia, entrou a pandemia, a gente começou a namorar, logo que entrou a pandemia, e aí a nossa vida junto deu uma girada, assim, né? Foi a minha segunda mudada, né? A Amanda veio de uma realidade diferente da minha, né? Então, no início, a gente teve muitas coisas que a gente batia de frente e cada um tinha sua opinião e era difícil de lidar, né? Questão de religião, questão de pensamentos, ideias. E aí eu falei, nossa senhora, Deus só pode estar me dando aprovação, né? Porque... E realmente foi difícil nesse começo nosso de relacionamento ali. Né? Na pandemia, nós dentro de casa, não podia sair, então aconteceu alguma coisa, a gente já conversava, e ali mesmo a gente já brigava. Não tinha pra onde ir. Não tinha pra onde ir, não tinha como escapar, e a gente brigando. Mas uma das coisas que aconteceu com a gente foi a nossa mudança de mentalidade juntos. Por quê? Em 2020, pandemia, tudo fechado, a gente entrou num processo de comer que nem louco. Comer, beber. Eu bebia muito mesmo, assim. Chegou um ponto que era comum sair de casa, vou ali no mercado rapidinho, pegar uma caixinha de cerveja, porque no mínimo 2 latinhas tinha que tomar por dia. E a Amanda era viciada em Skol Beats, então todo dia tinha em casa, ela abria, tomava, e ali a gente começou. Não podia sair de casa, não tinha nada para fazer. Nessa mesma época, a empresa que eu trabalhava começou a dar uma apertada nas coisas, e eu era uma das pessoas, por mais que eu era gerente, era uma das pessoas recém-contratadas, o pessoal lá tudo com 10, 15, 20 anos de casa. Que era mais caro para mandar embora? Exatamente. E aí o Fábio falou para mim, vou ter que tirar você da gerência, quer outra vaga? Eu falei, não vou tirar a vaga da outra pessoa. Eu falei, se quiser, você me manda embora. Fizemos um acordo, saímos bem. Saí da empresa, eu falei pra mano, o que nós vamos fazer agora? E ele ficamos naquele processo dentro de casa ali, tudo muito incerto, né? Todo mundo dentro de casa, e a gente descontando na comida. Então a gente comia muito sorvete, comia bobeira, pizza era que nem arroz com feijão pra nós. De manhã, no almoço, na janta, o que sobrava da janta tomava um café, e ali aquela coisa foi virando descontrolada. E a gente engordou muito, né? Tanto eu quanto a Amanda. Eu engordei, eu cheguei a bater quase 100 quilos, né? Então, foi uma coisa descomunal, assim. No final de 2020, a Amanda falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Não posso ficar só trabalhando na defensoria, né? Você não vai conseguir um emprego agora. Vamos pesquisar alguma coisa para fazer. E foi aí que a gente entrou e pesquisou e achou a questão do marketing digital. Até então, eu não fazia ideia do que era. Sabia pesquisar, sabia ver um vídeo no YouTube, sabia que existiam algumas pessoas que faziam algumas coisas, mas não conhecia o termo marketing digital. Conheci um cara, começou a seguir ele falou, você pode... Aí, na época, tava aquelas diquinhas básicas do Instagram, né? Você fazia assim, assado, abre o Instagram, arruma sua bio, faz um post com 3 dicas, 4 dicas. E a Amanda falou, mas o que nós vamos fazer? Eu falei, eu não sei nada, porque eu não tenho informação. Eu não tenho uma facilidade para se comunicar. Eu falei, eu não posso fazer nada, eu não tenho que olhar para você. Ela falou, o que eu posso ensinar? E a Amanda, a vida inteira, ela trabalhou como concursada. Ela falou, eu já passei em vários concursos, inclusive esse, recentemente que eu tô trabalhando, passei no concurso também.
Ela falou, eu tenho um certo know-how para poder falar disso. Né? Ensinei várias pessoas, amigos, né, a estudar para concurso. Então ela falou, tem uma noção. Eu falei, vamos abrir o Instagram então. Sem saber nada. Não sabia Nem nada. tinha Instagram? Não tinha nada. A gente Olha só. não sabia de nada. Uhum. Vamos abrir Instagram. No Instagram, começamos a postar umas coisinhas. Eu não tinha noção de design, não tinha noção de escrever, de legenda, não sabia nada. Começamos a pesquisar uma coisinha ali, ver no YouTube. Eu não gosto de estudar, eu gosto de aprender as coisas. Sabe? Esse negócio de, pra mim, não sou contra a faculdade, nada. Mas de ficar ali sentado, ter que ter todo aquele processo. Você gosta de estudar só o que você gosta. Exatamente. Aquilo que eu sei, assim, tipo, eu vou você pegar... Você vai conseguir aplicar. Exatamente. Eu vou pegar aqui, se eu fizer assim, eu já vou conseguir ter o meu resultado. Pronto. Uhum. Esse negócio do processo, comigo, com a minha pessoa, não funciona. Mas, lógico, não desmereço. Uma crença alimentante, né? Uma crença alimentante. A Amanda tenta quebrar isso até hoje, mas tá difícil. Quem sabe? Mas comecei a estudar ali no YouTube, entender como que funcionava, o que precisava fazer. Todas as diquinhas que a gente pegava, a gente ia aplicando. E aí começou dando certo, começamos ganhando uns seguidores, o pessoal começou a vir, muita gente conversar com a Amanda. Em um ano a gente conseguiu sair organicamente, sem gastar nada, em tráfego de 0 a 5 mil seguidores. Uhum. Chegamos a 5 mil seguidores. E ali a gente aprendeu alguma coisa. Né? A Amanda tinha uma dificuldade para falar na câmera. Hoje ela tem uma facilidade que eu ainda não tenho, por isso que eu trabalho mais nos bastidores. Ela começou, adquiriu essa facilidade de falar com a câmera, foi se melhorando ali, conhecendo outras coisas, e a gente foi crescendo, eu fui entendendo o que era marketing, como fazer. Aí o pessoal, quando você fala marketing, o pessoal já pensa assim, nossa, ganhou muito dinheiro? Não. A gente trabalhou um ano. Um ano que a gente aprendeu, tudo que a gente aprendeu ali, a gente não ganhou, a gente vendeu acho que 2 unidades de um curso que a gente estruturou. Somente isso. Mas esse conhecimento ficou. Adquiriu muito. Uhum. Muito conhecimento. E eu falo assim que por ser um período que eu tava... Por ser um período que eu tava meio, digamos assim, muito empenhado em fazer o Instagram da Amanda desenvolver, eu esqueci de mim, né? Então, tudo Amanda. Fazer story, Amanda. E acabei que o mercado começou a passar e eu fiquei para trás. Uhum. Não consegui acompanhar o mercado, digamos assim. Que é muito volátil, muito rápido, acelerado, né? Exatamente. O mercado que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Já é outra, sim. Entendeu? Mudou o algoritmo, já era, você vai ter que aprender tudo de novo. Exatamente. Então, assim, existem umas premissas que são fundamentais, mas existem muitas coisas que vão mudando ao longo do tempo. Esse tempo atrás conversei com um amigo, ele falou uma coisa que é muito verdade. Funciona tudo, mas você tem que entender qual é o teu momento e se aquele momento funciona tal coisa determinada para o teu produto, para aquilo que você está vendendo. E aí ficamos em 2021 trabalhando nesse Instagram e a Amanda chegou num ponto que ela falou assim, a gente chegou num limite de peso, né? Que bebia muito. A gente foi em 2021, a gente foi pra praia e nós pegamos Covid. Família inteira. Fomos de teimoso pra praia e pegamos Covid. Graças a Deus não tivemos sequela nenhuma, ninguém ficou ruim. Só que a Amanda ficou com muito medo. Porque ela tinha uma alimentação muito ruim. E o médico falou, ainda bem que, bem na mesma época, ela tinha começado a mudar os hábitos alimentares, começado a comer comida de verdade. E o médico falou assim pra ela, ainda bem que você está fazendo isso. Porque se você tivesse os mesmos hábitos há 6 meses atrás, você poderia passar dessa para melhor. E aquilo pintou um desespero nela, e ela começou a fazer uma transformação na vida dela, digamos assim. Foi ela primeiro, depois que eu peguei o bonde, né? Vamos ver se vai dar certo com a Amanda. Se a Amanda der certo, aí eu que vou. Exatamente. E aí a Amanda começou a se alimentar, começou pra academia, e começou a emagrecer, começou a mudar, começou a emagrecer. E nesse processo de emagrecimento dela, a gente fala que foi o processo ali, uns 2 anos e poucos que a gente ficou num processo de mudanças mesmo. Que juntou um aglomerado todo ali. Eu tinha ainda, assim, por mais que tivesse saído da minha inércia do sítio,
tivesse conhecido outras coisas, outras pessoas, eu ainda tinha muita crença para quebrar, ainda tenho até hoje. Mas o que aconteceu? Nesse processo de Amanda, a Amanda começou a mudar, e eu falei, eu não posso ficar para trás. Se a gente é parceiro, nós somos parceiros em tudo. Uhum. E eu comecei a mudar também. Amanda perdeu seus 43 quilos em 2 anos. Eu perdi 18 quilos. Perdemos uma pessoa, nós dois, né? É como se nós tivéssemos 3, uma pessoa a gente tirou. E com isso a gente começou a ver a vida de uma forma diferente, uma vida mais saudável. E quando você para e começa a ver uma vida mais saudável, começar a cuidar de você mesmo, você começa a parar de olhar para o seu exterior e você começa a olhar para você. Aí eu comecei a ver meu corpo mudar. E eu falei, não posso mudar só meu corpo, preciso mudar tudo. Aí comecei a estudar, a gente começou a fazer alguns cursos sobre mentalidade, sobre mudança. E até que a gente chegou num ponto que a gente se afastou de muitas pessoas. A gente se prioriza hoje, né? A gente estamos num caminho ainda que não finalizou, porque é uma coisa constantemente que você não pode parar, né? Mas a gente mudou muito. Então, para pessoas que gostavam de sair, hoje a gente só fica em casa. Para pessoas que antes não faziam nada, hoje, todo momento livre, a gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está desenvolvendo, pensando em projetos. Vamos embora, vamos fazer alguma coisa, o que dá para a gente fazer? Então, a gente mudou, literalmente, nesse período de pandemia, a nossa vida. A gente começou a morar junto, mudamos os nossos ambientes, a nossa estrutura, nosso modo de viver. Nesse período todo, Vivi, a gente saiu de 2 extremos, que a Amanda tinha a opinião dela, eu tinha a minha. A gente falou, se a gente continuar cada um com a sua opinião, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E ali a gente foi desconstruindo a opinião do outro, até que a gente chegou num caminho nosso. E ali a vida começou a deslanchar. Comecei a trabalhar muito a questão da mentalidade. Preciso mudar, preciso melhorar. Que quando você fala mentalidade, hoje em dia, o pessoal já acha assim, é só dinheiro. Dinheiro é consequência de tudo que você faz. Começa por aí. Então, ao invés de você pensar que a mudança de mentalidade é só questão financeira, você já começou errado. Mudança de mentalidade é um negócio que você vai carregar pro resto da tua vida. Então, você vai começar a cuidar do teu corpo, do que você vê, do que você escuta, do que você fala. E foi o que a gente começou a fazer. Eu tinha uma mania que eu me intrometia em tudo. Eu era o famoso pai dos meus pais. Então, nesse período, deixei de ser pai dos meus pais, deixei de ser pai dos meus irmãos, deixei de brigar. Aí você vê que as brigas começam a sumir, você vê que as discussões começam a sumir, você vê que o relacionamento dentro de casa começa a ficar melhor, você começa um compreender o outro. A gente não tem esse negócio de cada um faz o seu, a gente faz tudo junto, é um casal, tem que fazer junto. E ali a gente foi mudando, treinando, melhorando cada vez mais isso. Não chegamos ainda aonde a gente quer. A gente fala que a gente tem muita linha para queimar ainda, mas já é uma mudança assim. Se você conversasse com o João de 10 anos atrás, eu nunca ia falar para você que eu ia estar sentado numa mesa de um podcast conversando com a Viviane Lara aqui de São Paulo. Nunca passou pela minha cabeça. Você quase não veio, João. Exatamente. Eu tive que usar de métodos, vamos dizer assim, femininos, né? Junto com a Amanda, né, Amanda, minha companheira. Usou a Amanda contra mim. A favor de você, a favor João. de mim. Mas é isso, assim, sabe? Constante evolução. Eu vejo, olhando a minha vida hoje, lá pro João com 17 anos, eu vejo como, nossa, eu sou outra pessoa. E pretendo mudar muito mais. E hoje eu trabalho com marketing digital, é alguma coisa assim que eu gosto de fazer, eu tenho prazer em fazer. Eu sempre trabalhei para as outras pessoas focado em fazer o que eu tinha que fazer. Gostava, fazia, não reclamava, mas falar que aquilo me motivava, me empenhava, que eu via, nossa, no céu, não, infelizmente não. E aí eu comecei a olhar também, só voltando um pouquinho, algumas pessoas que estavam na minha convivência, que não estudaram, mas chegaram em altos patamares, né? Tem uma pessoa que vai lá em casa,
Massa, empresário, e o Massa sempre falava pra mim assim, João, um dia você vai ser mais rico que eu. Eu falei, Massa, Deus te ouça, Massa. Você vai ter que trabalhar muito, mas um dia você vai ser mais rico que eu. E por muito tempo, Vivi, eu não acreditava em mim. Uhum. Todo mundo falava, você consegue fazer as coisas? Eu falei, consigo. Por que você não faz? Então, né, por que você não fala de você? Porque você não divulga você, né? Não vende você. Sim. Né? Eu consigo vender os outros. Uhum. Eu é difícil. Então, é uma das crenças que hoje eu estou trabalhando para quebrar. Um dos primeiros passos é estar aqui, né, que eu acredito que é uma mudança, digamos assim. Né? Então, vim aqui, para muitas pessoas talvez não conseguiriam. Eu pensei muito, eu falei, nossa, eu entrei em desespero. Eu falei, mas é uma coisa natural, uma conversa. Eu preciso disso, né? E aí eu comecei a ver essas pessoas que foram referência lá atrás para mim. Falei, cara, se você quer sair de um ponto A para chegar no ponto B, você vai ter que enfrentar seus medos, você vai ter que enfrentar suas dificuldades, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, você vai ter que trabalhar até mais tarde, alguma coisa você vai ter que fazer. O Rodrigo, ele tem uma empresa lá em registro de segurança. Ele falou assim para mim, João, quando eu comecei, ele falou, eu ia durante o dia tentar vender, né, os meus serviços. Precisa em registro? Tem necessidade? Oi, Deus, pessoal, sempre tem oportunidade. Né? E o Rodrigo falou, João, eu ia durante o dia, tentava vender, ninguém aceitava. Às vezes, quando alguém aceitava, eu falava assim, se quiser vir instalar, é só de noite. E aí, ele falou, e ali eu ia. 10 horas da noite, ele falou, às vezes passei a noite instalando, passando fiação, que era o período que o cara tinha. E ele falou, não podia perder. O Massa, a mesma coisa. O Massa sempre falava pra mim assim, falou, João... O que o Massa faz? Eu quero saber o que o Massa faz. O Massa, ele pode tinha, falar? Não pode falar. Ele tinha agora ele se aposentou e não quer ver mais nada. O Massa, ele tem A gente quer chegar nessa parte aí da nossa vida. Exatamente. O Massa, ele tinha uma empresa, ele tem ainda, mas não tá ativo, de pesca, né? Então, que legal. Ele pesca. Lá tem muito, né? Exatamente. E ele não é parente nosso diretamente, mas é como se fosse. A minha tia, eu tenho um tio que é falecido, né? E ela ainda casou de novo, mas ela continua sendo a nossa tia, né? Uhum. Ela é tia dele, né? Então a gente conheceu através dela. E ele sempre foi um cara que, nossa, ajudou muito nós lá em casa, assim, sempre ajudou o pessoal que convivia com a gente. Então, ele sempre botou fé em nós, sempre falou, vocês têm oportunidade, independente se vocês saindo do sítio. Ele também saiu do sítio, ele falou, eu saí sem nada também, consegui minha vida. Uma das coisas que ele falou, conheça outras pessoas, né? Veja outras coisas, diferente daquilo que você está acostumado a ver. E aí hoje, isso que ele falou lá mais atrás para mim, faz total sentido, né? De ver outras coisas, né? Hoje eu estava vindo para cá, e Registro, para quem não conhece, Jacupiranga ali não tem movimento, né? A gente brinca que o trânsito nosso é no máximo 10 carros, né, enfileirado ali. É só igual isso. Aqui, exatamente. na esquina. Igualzinho. Do bairro, né? E aí, eu vindo aqui pra cá, né, aquela montoeira de carro, eu falei, nossa, como que são as realidades diferentes, né? Vindo pra cá, você vê aquele monte de carro, o pessoal totalmente acelerado, ofegante, uma seta que se der errado já buzina, não sabe, sem paciência. Usa seta, não sei o que, não entra aí. Então eu falei, cara, realmente, se você não se colocar nessas outras situações, você nunca vai sair do teu mundinho. A gente fala aqui em São Paulo, já que o bagulho é doido. Muito doido mesmo, cara. Até é engraçado que eu morei em Curitiba, né? E Curitiba é uma cidade razoavelmente grande, porém não é tão louco igual São Paulo, né? É que você não foi no metrô na Sé às 18 horas. Nossa senhora, eu vejo alguns vídeos... Né, Renato? Renato também, Renato é filho de papai. Renato não toma nem metrô. Não, só Uber. Só Uber, só? Também que é metrô. João, eu quero muito falar sobre marketing digital, que é uma das coisas que a gente precisa falar para as pessoas, para a audiência. Mas eu queria colocar alguns itens que não dá para passar por eles, né? Talvez o que você falou aqui, você imagina que vai chegar num celular de algum menino que tá lá no interior e que ele nunca pensou nas coisas que você pensou e nas coisas que e ele deve estar sentindo a mesma coisa, né? E você conhece o Whindersson Nunes, né? Uhum.
o Whindersson, ele fez isso, ele viu no celular, e acho que ele via a história dele, eu gosto muito, né, uma pessoa que eu aprendi a gostar bastante, via a bibliografia, lia a bibliografia dele, e ele falava assim, isso aqui nunca era possível, né, sair lá do Piauí, e hoje, como ele fortalece as questões do Piauí, do povo, né, de lá, e ele dá muita oportunidade de trabalho para trabalhar com ele, das pessoas de lá, mas foi quando ele saiu daquele mundo, porque é quase que proibido você sair dali, né? E você fala que você teve um impulso de sair e ir ali para 25 quilômetros, depois lá para o centro, e as coisas como você foi vendo outras bolhas, outras realidades. Mas olha que interessante, você fala que faz uma grande mudança, você já tinha na sua cabeça de ter uma parceira na sua vida, né? Então, a Amanda é essa pessoa. É bom quando a gente soma, né, isso com alguém. Eu tive a sorte de conhecer meu parceiro com 13 anos, que é o meu marido, né? E como isso fortaleceu a gente uma série de coisas, né? Uma série de decisões. Que bom que você tinha isso na sua cabeça, né? Que é tão diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, mais uma vez, parabéns por isso. Vamos falar pro Renato de novo, né? Renato, ficar atento aqui. E isso, sabe, só te cortando um pouquinho, Imagina. Isso que você falou de ter, desde pequeno, né? Eu tenho lá em casa até hoje, tem uma aliança da minha avó. Ela falou, ó, a mulher que você vai casar tem que caber aqui o dedo, meu. Se não couber, não é pra você. Gente do céu, o dedo dela é gordinho, magrinho. É igual a Demanda. O meu é 24. O Demanda você imagina pra caber num 24? O da Amanda não sei, mas a aliança de vovó cabe no dedo da Amanda. Então eu falei, opa, obrigado, vó, tá tudo ok. Gente, a Amanda suando assim, ó, no dia que ela soube dessa história, vai ter que caber isso de qualquer jeito. Não, ela foi lá em casa, no dia que ela foi lá em casa, colocou no dedo a aliança. Pode ser qualquer dedo? Hã? Pode ser qualquer dedo. Tinha que ser nesse? No dedo aqui, específico. O dedo de casamento. Nossa, aí complicou. E passou, graças Glória a Deus. A Deus. Mas isso que você falou da mentalidade, Vivi, né, da pessoinha que tá lá no sítio, eu vejo assim, pessoas lá na cidade com muita capacidade, sabe? Pessoas inteligentes, pessoas que se viram, que inventa coisas, sabe? E às vezes, por conta de uma palavra que para mim é o que define tudo, do querer realmente. Querer. Né? Do querer realmente. Tem gente que diz que quer. Exatamente. Eu vou só fazer um adendo aqui, né? O meu irmão, quando eu comecei com esse negócio de empreendedorismo e não sei o quê, sem querer eu plantei uma semente na cabeça dele. Ele é mais novo ou mais velho? Ele é mais novo. É todo mundo mais novo de você? Todo mundo mais novo. Ah, tá. Só tem a minha irmã, que por parte de pai, que é mais velha que eu. Ele colocou na cabeça dele que ele ia abrir um negócio. Eu fiz uma sociedade com meu cunhado e eles compraram uma daquelas, como que fala? Fazer sorvete de rolinho, sabe? Que você faz na hora, amassa a fruta ali, depois enrola. Já vi isso. Já vi. Fez daquele. Numa chapa fria. Uma chapa fria, exatamente. Ele falou, não tem aqui em Jacupiranga. Vou fazer isso aí. E fez, começou a ver vídeo no YouTube, fazer em casa, treinou. Fui algumas vezes com a Amanda lá experimentar para ver se estava bom, definir o sabor, ajudei ele a fazer lá. Você divulga lá. Exatamente, que eu divulguei. Fiz uma logo. Ia ter alguma coisa nesse final de semana? Já teve, foi ontem que a gente foi. E aí ele pegou, foi. Eu falei, ó, Vini, vai com calma. Eu falei, leve as coisas lá, se organize direitinho para vocês conseguirem atender. E aí minha mãe falou, Vini falou pra mim que eu acho que vai dar um máximo, se der, uns 20 pedidos. Eu cheguei com a Amanda ontem, era 10... Que bonitinho, inaugurou ontem. Inaugurou ontem. Lá em Jacupiranga tem a chamada Feira da Lua, sabe? Aí cada um tem a sua barraquinha lá, o pessoal vai. Ele foi com a barraca dele, minha irmã foi ajudando, minha mãe. Vini tá com 20, vai fazer 21 anos. Cheguei ontem lá, ele tava assim, sabe, cansado. Eu falei, deu certo? Aí meu cunhado falou, João, ele cancelou 40 pedidos que ele não vai conseguir atender. Acabou a massa, acabou os produtos, ele falou, algum sabor ainda ele consegue fazer, de resto acabou. E a meta dele era 20. A meta dele é falar, se der uns 20 pedidos, é muito. Então, isso deixa muito claro que só o querer alguma coisa, só querer fazer diferente, independente de onde você esteja, já é alguma coisa. Querer, você tem que querer. Você tem que querer sair de onde você está, você tem que querer mudar a sua realidade. Porque só ficar ali no Instagram, rolando a telinha pra cima e pra baixo, ali vendo a vida dos outros, não vai mudar nada. Se eu quero essa Porsche, nossa, eu quero essa casa desse cara aqui. Legal. Então saia dali e vá fazer alguma coisa. Porque se você não só querer, nem você falou, se você só querer e não fizer nada,
você não vai sair do lugar nenhum. Eu nem acredito que a pessoa queira, na verdade. Exatamente. Tem a ilusão que quer. Que quer. Mas você fez um movimento interessante. Você disse que você sai de Curitiba sem necessidade por conta da sua irmã, né? E nessa mudança de mentalidade de que você não é pai dos seus pais e nem pai dos seus irmãos, que faz você olhar para você e para sua vida que você quer ter. E você tendo uma vida melhor, você também pode ajudar as outras pessoas, mas não assumir no lugar que não é seu. Exatamente. O que você falou, eu escutei no evento que eu fui do Eno Carvalho. Que pagou quanto? E eu poderia ter falado de graça. Não, tô brincando, você falou. Não lembro. Mas foi de um dia, mas assim, na verdade, não foi eu que paguei. Eu tava numa fissura de escutar o que o Wendel falava, né, bem nessa época de mudança de mentalidade, não sei o quê, e a minha mãe, meu irmão, minha irmã, que me deram de presente pra mim e pra Amanda. Que legal. Pra gente ir, a gente foi. E o Wendel falou assim, se você quer ajudar uma pessoa, ele falou, não é errado, mas primeiro você se ajuda, né, primeiro você transborda na tua vida, pra depois você transbordar na vida do outro. Porque senão você e o outro só vai viver com o resto. Só com o resto. Porque você vai tirar o pouco que você tem e vai dar pro outro. O outro vai tirar o pouco que ele tem e vai dar pro outro. Ele falou, e ali só vai passando aquela conta-gota. E ninguém sai daquilo pra nada. Eu costumo falar da minha formação em emergência, que normalmente quando você vê uma situação de emergência, primeiro você preserva o socorrista. Porque se o socorrista não tiver preservado, você vai ter mais de uma vítima. Né? E não só aquela vítima, mas também aquela que vai socorrer. A mesma coisa no avião. No avião, quando as máscaras caem, primeiro você coloca em você. Exatamente. Para que você conseguisse socorrer as outras pessoas. Então isso é muito simbólico. E é uma coisa assim que você vê que em tudo. Primeiro, assim, que nem uma mãe, né? Primeiro tem que cuidar da mãe, uma criança poder estar ali, que nem você falou do avião, né? O que a gente vai fazer aqui? Caiu a máscara? Orientação geral. Primeiro em você, depois no teu filho, depois em quem tiver do outro lado. Então, isso mesmo. É simbólico, mas é uma coisa para você levar para a vida. Primeiro você. Né? Porque se você não tiver bem, se você não tiver tudo organizado dentro da tua vida, como você vai poder ajudar o outro? Se você se machuca, né? Se você machuca um socorrista, como que ele vai poder ajudar o outro? Então é primeiro você, em primeiro lugar, depois você consegue ter clareza para poder ajudar quem está à tua volta. E quando a gente pensar que isso não é caridoso, que isso é egoísta, né? A gente vai lembrar da lição que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. Se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso primeiro amar a mim mesmo. A mim mesmo. Né? João, vamos falar de marketing. Bom. Né, que é algo que a gente se encontrou nesse mundo, né, falando sobre isso. Eu já estava no movimento, a gente, através de um colega em comum, a gente se encontra. E uma das coisas que eu já te falei é que até então as experiências que eu tinha tido nesse meio, elas eram assim, uma caixinha pronta e eu deveria me adequar àquela caixinha. Como eu não tenho TDAH, não tenho outros problemas, eu me coloco no meu signo. Eu coloco a responsabilidade no meu signo. Eu sou sagitariana, eu não obedeço nada nem a ninguém, só a mim mesma. Né? Então você tem que fazer eu te obedecer. E quando a gente começou a conversar, eu percebi que foi a primeira vez que alguém ouviu o que eu tinha para falar e no que eu acreditava. E que não desmereceu os meus 20 anos de gestão e que eu estava empreendendo para a Sara, que eu falei para você, a emergência já está muito bem formada. E eu preciso que você me ouça para eu te explicar a minha realidade e a gente juntos vai construir o que está o mercado de marketing para a experiência que eu tenho. Então, eu nunca fiz nada que obrigada, porque eu já sou uma adulta, né, não faço nada obrigada, mas foi a primeira vez que você ouviu, né, o que eu tinha para dizer e a nossa caixinha foi construída pela gente. Então, a caixinha de marketing que a gente foi ver e o movimento que as pessoas veem hoje na internet, elas são fruto desse momento que a gente se encontrou e a gente foi conversando, né? Então, me fala como que é esse seu trabalho, porque você estava numa área também que você não conhecia. Exatamente. Bom, o que eu entendo de marketing digital? Quando as pessoas falam de marketing digital hoje dentro da internet, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Dinheiro. Sim. Dinheiro. Preocupando essa pessoa tá com algum problema, se ela tem algumas questões, dinheiro. Né? Existe sim, como qualquer outra profissão, qualquer outra área, bons profissionais e aqueles profissionais que acabam prejudicando os bons. Né? Eu, desde o começo, né, lá quando eu estava trabalhando com a Amanda, o primeiro Instagram que a gente abriu, eu entendi que
ouvir é mais importante do que você falar. É porque a minha cabeça funciona de uma maneira. Sim. Eu tenho umas ideias. Todo mundo tem as suas ideias. Cada cabeça funciona de uma maneira. Uhum. O melhor briefing que você pode fazer é aquele que você só escuta a pessoa falar. Só faz 10 perguntas, ó, me responde. O que eu vejo que aconteceu de 2020, 2021 para cá, o marketing digital, obviamente, cresceu muito. Já existia, né, desde 2013, quando o Érico Rocha trouxe a forma de lançamento para cá. Mas em 2020, na pandemia, que todo mundo ficou em casa, muita gente teve aquele boom, né, de crescimento. E aí focou-se só em vender, fazer tudo pela venda, qualquer coisa pela venda. A venda é importante? É. Mas escutar é mais importante do que vender. Uhum. Porque se você não escuta, você não sabe o que fazer. E essa caixinha que você falou que é um Ctrl+C e um Ctrl+V, que vai copiando, é porque é fácil. O que você acha que dá mais trabalho? Eu sentar, escutar você, entender, criar alguma coisa que seja útil para você, para o teu público, para a sua audiência, ou eu pegar um padrão de hospital, digamos assim, né? Uhum. Um padrão de hospital e só ir replicando para cada paciente, o mesmo formulário. Uhum. Não vai funcionar. Aí fica tudo igual. Então hoje existem aqueles profissionais que realmente ele pega ali a caixinha dele, fala, vou fazer isso dessa maneira. Às vezes essa maneira deu certo para um cliente. Ele fala, dessa maneira deu certo, agora vamos replicar para 10, 15, para 20, o que vier. Uhum. Só que não é. Então eu acredito que não tem como. Você consegue sim replicar várias coisas. Todas as formas de venda funcionam, todas as formas de criar conteúdo funcionam, mas você tem que entender o que é para a sua realidade, produto que você vende, para quem você está falando, como você está falando. Senão você vai vender carne para vegano. E é o que muitas, e é o que muitas pessoas fazem hoje dentro do marketing digital, vender carne para vegano. Por quê? Pega uma pessoa, e aqui a gente está falando não está falando de experiência. Sim. Porque a porta de entrada do marketing digital, ela é muito pequena. Só que para você crescer ali dentro, né, você aparecer, é que um negócio, um passo maior. Mas a porta de entrada é muito pequena. Hoje qualquer pessoa pode abrir o Instagram, entrar ali e falar, faturei 100 milhões. Uhum. E contar uma história linda, maravilhosa, emocionar todo mundo, falar, fiz 100 milhões, opa, vamos alugar vender. Um jato, vamos né? lá, exatamente, alugar um jato, alugar um carro, uma casa, tirar uma foto e vender. Aí o que acontece? Cai naquela da pessoa que vai ver isso, vai falar, nossa, esse cara saiu do nada, tá ali com um monte de coisa, mal sabe ele que é tudo mentira. Uhum. E aí esses são os maus profissionais que vêm nessas caixinhas que nem você falou, que não escuta, tô um pouco me preocupando, o que você vende? Eu sou uma fisioterapeuta, já fui professora, eu já trabalhei em faculdade, já trabalhei no hospital, tenho isso de experiência, o que dá pra gente vender? Dá pra gente vender isso? Dá pra gente vender aquilo? Não, vender isso. Acabou. Mas peraí, seu tempo, tudo isso conta. Uhum. Então, só que vai dar mais trabalho, obviamente. Então hoje eu acredito que a maioria desses profissionais, eles estão só preocupados com o dinheiro e com aquilo que seja fácil. Porque tudo que você tem uma grande experiência, você sabe que para construir algo sólido vai levar tempo, não vai ser fácil, mas vai ser sólido. E por isso que hoje muitas pessoas às vezes aparecem vendo alguma coisa e daqui a pouco some. Por quê? Construiu uma casa em areia. Entendeu? Então, essas caixinhas que existem hoje, existem muito. Muito mesmo. Entendeu? Eu hoje, eu trabalho com um amigo que a gente tem em comum. Eu faço a função de closer dele. E acabou que nesse meio eu conheci outras pessoas junto com ele também. E a gente vê que realmente tem muitas pessoas que não estão ali para fazer um trabalho certo. Uhum. Eu já entrei em grupos assim de cursos que eu adquiri que você escuta coisas do tipo, não, pega o expert lá, inventa uma mentira para ele, vende alguma coisa, ganha seu dinheiro e tchau. E, infelizmente o mercado tá assim hoje. Então, realmente é difícil você encontrar bons profissionais. Aquela pessoa que senta, que conversa, que escuta, que quer ver a melhor opção, que quer ver você crescer. Que tem pessoas que só chegam, querem o dinheiro, pronto, acabou, você se vira. E é um risco enorme, porque quando a gente conversou, eu te falei assim, é o meu nome e meu rosto.
né? E a única coisa que eu tenho na minha vida que meus pais me ensinaram é exatamente isso, que é a minha hombridade e a capacidade que eu tenho de passar essa verdade. E eu já tinha um sonho, então o sonho de ter o produto digital era meu, que foram aquelas crenças. Eu sou uma professora bem cartesiana, da sala de aula, né, que eu gostava de fazer. Só que eu percebi que foi uma das questões que eu quebrei também. Eu já comecei a entender que não dava para em São Paulo você estar em vários locais ao mesmo tempo. E que eu estava restringindo muito. Eu tinha que, por exemplo, ir para o Maranhão, para Imperatriz, para dar uma aula. Tá certo, tinha uma parte prática. Esse contato, ele é muito difícil ser igual. Eu nunca vou dizer que é igual, porque, na minha opinião, não é. Esse contato. A gente se conhecia só no digital, né? Exatamente. Então, esse contato aqui, para mim, é muito importante. Né? E realmente eu acredito que faz a diferença. Faz a diferença. Mas hoje em dia tem pessoas que não têm essa possibilidade. Eu só vou conseguir fazer tal curso, o meu MBA. Eu só consegui fazer porque eu não consegui ir para Ribeirão fazer, né? Porque foi online. E aí eu falei assim, não, tem gente que precisa aprender a fazer gestão, e eu fui com essa demanda. Então eu já tinha uma cabeça de produto para atingir mais pessoas, porque o intuito é que as pessoas saibam fazer para que a minha profissão e a gestão em saúde ascendesse. Mas muita gente fala, eu quero ganhar dinheiro mais rápido. Faz um vídeo. Eu falo assim, antes de você falar que é fácil, né, João, faz um vídeo, não faz 2, faz um vídeo só para você ver a dificuldade que é. A gente, né, Renato, a gente gravou aqui 13 capítulos da mentoria, né, a gente ficou aqui 8 horas juntos, né, e ele conversou comigo hoje, ele falou assim, nossa, Vivi, aquele último que você falou, eu tava com enxaqueca, no último eu já tava muito mal, eu falei assim, Renato, eu não sei se eu falei direito. E o Renato também é uma pessoa super legal de trabalhar, porque ele faz palpite em todos os podcasts. Quando você sair daqui, ele vai falar assim, gostei. Aí ele fala os pontos que ele gostou, ele ouve mesmo. E aí a gente... Renato, por favor. Ele que ele faz uma edição melhor, tá? Ele deixa você mais corado, ou deixa você mais brilhante. Dá pra deixar mais forte? Dá pra deixar. Mas eu falo sempre mais magra, mas ele não me ouve. Não escuta? Ele não me escuta. E aí, uma dessas coisas de trabalhar. Porque quando você vai pro digital, assim, você fala uma câmera, você não tem o feedback imediato, às vezes você tem o feedback negativo, né? Então, assim, como trabalhar a marca? Então, e a gente conversou. Eu falei pra você, João, eu sou muito bem consolidada na emergência. As pessoas vão me conhecer, vão digitar fisioterapia em emergência, tá aí o livro que não mente. Mas quando vai sair gestão, quem vai me conhecer? Quem já trabalhou comigo. Né? E como que a gente vai formar esta persona da gestão, da liderança para os outros saberem? E você conversou muito, e você fez muitos acertos no decorrer do período que a gente trabalhou junto, exatamente para isso acontecer. Mas eu queria muito que você falasse para as pessoas exatamente essas, ou que querem mudar de rota, né? O que elas precisam? Primeiro, o que é a primeira coisa que você precisa fazer? Primeira coisa é o público. Eu acredito. Antes do produto, vem o público. Para quem que eu vou vender? É para mulher? É para homem? Antes de saber o produto? Antes de saber o produto. Para quem que eu vou vender? Aí eu vou formular o produto em que cima... eu quero. Exatamente. O produto que eu quero, por exemplo, eu tenho uma ideia de produto, eu quero vender alguma coisa, tá? Mas para quem? Por exemplo, eu quero vender um pacote de acompanhamento nutricional. Tá? Mas para quem? Posso vender para criança? Por que o público é importante? Porque se eu for vender para criança, eu não vou falar com a criança, eu vou falar com o pai. Entendeu? Com a mãe, que é a mãe que manda. Com a mãe, exatamente, que é a mãe que manda. Então você vai ter que alinhar a sua comunicação com essa mãe. Então eu acredito que o público é a melhor opção para você iniciar. Então, por exemplo, eu sou uma fisioterapeuta e eu quero vender um curso, uma especialização, né, para fisioterapeutas, tá? Você vai vender só para mulher? De que idade? Pessoas que já se formaram, pessoas que ainda vão se formar, estão no processo de se formar. Tendo o público em vista, a minha visão, tá? Tendo o público em vista, fica mais fácil de você desenhar o teu produto para aquele público específico. Porque aí você vai conseguir alinhar a sua comunicação, você vai alinhar o seu marketing, e ali em cima você vai conseguir, porque independente se tem produto ou não, você precisa de pessoas para comprar. Então as pessoas têm que ser o teu foco. Não, mas eu entendi. Você já tem a ideia do produto. Você tem só não desenhou ele. Exatamente. Perfeito. Não, agora ficou claro. Você tem a ideia. Eu quero lançar um livro. Sim. Ok, a ideia é centrar o livro. Para quem eu vou vender, é o que eu vou estruturar dentro desse livro. Sim. Entendeu? Então, esse
para quem eu vou vender é o que vai moldar tudo o teu negócio. Hoje existe uma pesquisa dentro da internet que a maioria das pessoas que consomem são pessoas de 25 anos a 35 anos, 70%, se não me engano, mulheres, já formadas, com uma faixa salarial de 4 a 6 mil reais. Público que mais consome. Né? Então, primeira coisa, chego lá, estruturo o meu público, para quem que eu quero vender. Eu quero vender para mulheres eu quero vender um curso sobre menopausa, mulheres de 40 a 50 anos. Ok. Que tipo de produto? Quais são as dores dessa mulher? Quando que eu sei que eu estou entrando na menopausa? Quando que é? Com quem que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Aí você vai colocando as dores. Porque quando você for comunicar com essas pessoas, você não vai falar só o resultado, você tem que falar as dores. Porque é nas dores que você se identifica com as pessoas. As pessoas vão falar, tô passando por isso. Nossa, realmente, olha o que o Vivi falou. Nossa, é o que eu sofro hoje. Por exemplo, você faz um vídeo lá, né? Você quer falar com fisioterapeutas que querem ser gestores. Qual que é o problema do gestor? Não estou conseguindo lidar com a minha equipe. Você tem aquele problema lá com a tua equipe, aquele colega que é difícil de lidar. Nossa, eu tenho aquele fulano lá. A pessoa já lembra de alguém. É uma dor que ela tem. E aí ela vai parar, escutar, e aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar a dor, e no final você vende a solução. O processo é simples. Pessoas, produto, venda. Dor. Pensou ali no meio ali, o que vai ligar a pessoa ao produto é a dor dela, e você vai entregar a solução. Você pega a dor da pessoa, entrega a solução. E aí as pessoas pensam assim, preciso criar muito conteúdo? Precisa. Se você pegar grandes nomes da internet, Ícaro de Carvalho, inclusive eu estava falando isso com a Aline agora há pouco, a Lara Nesteruk, se pegar o Ito Marcilli, Wendel Carvalho, eles falam todo santo dia a mesma coisa. Mas a Lara não é blogueira. Ela não é blogueira. Ela não vende mais. Ela não é influencer, ela não vende pela internet. Ela não você fala, já ouviu, né? Exatamente. Ela não vende, ela não faz marketing. Não. Mas todo dia ela fala a mesma coisa. Todo santo dia. Então é repetição. Eu preciso sempre criar um conteúdo novo. Não, você precisa pegar ali aquelas dores principais, né? E sempre bater naquela mesma tecla até a pessoa chegar no teu perfil, entender. As pessoas primeiro que não vão chegar no teu perfil e já comprar de você. Sim. Isso já é uma grande ilusão. Vai chegar e eu vou comprar. Vai chegar e eu vou comprar. Opa, só se você tiver uma demanda reprimida, exatamente. Se você estava num flow é um produto muito fácil de vender, é um público que às vezes chegou ali já quente, já com problema, entendeu? Mas fora isso, você tem que se conectar com esse público. Existe uma pesquisa que diz que para a pessoa comprar, ela precisa de no mínimo 8 estímulos. Então a pessoa vai chegar no teu perfil hoje, e se ela não tiver esses 8 estímulos, a oferta pode ser maravilhosa, ela não vai comprar. Então a dor tem que ser muito específica. Por que marketing digital dá tão certo? Assim, quem vende produto tem marketing digital mesmo? Como que você vende copy? Como você faz copy? Por que vende fácil? Porque é uma dor específica. Preciso aprender a escrever. Quero mudar de vida. É uma dor específica. Para quem? Para pessoas que têm entre 25 e 30 anos, pessoas que não fizeram faculdade ou fizeram faculdade e estão insatisfeitas com o trabalho. Entendeu? É já um desenho pronto da persona e da dor. E ali você bate naquela dor dia e noite. Assim como eu, tem muita gente que gosta da receitinha de bolo, né? Então todo mundo gosta. Então, uma pessoa que está hoje querendo fazer esse movimento no Instagram, vamos supor, ela não tem um produto, ela não tem uma estratégia ainda, mas ela quer começar a aparecer. Já começa bem porque ela quer começar a aparecer, porque a gente precisa de querer começar. Já tem o querer que a gente falou ali atrás. Exato. Ela tem que começar falando o quê? Eu penso assim, a melhor maneira, porque as pessoas criam conexões. Então não adianta você querer falar só o que você quer, você precisa falar alguma coisa que vai ligar com aquela pessoa. Eu quero falar com um fisioterapeuta. Então você precisa escolher ali, pegar alguma coisa da fisioterapia e falar para a pessoa que vai estar do outro lado se conectar com você. Então, primeiro ponto, eu acredito que contando a sua história, conecta. Algumas pessoas que vieram do sítio, vieram de cidades pequenas, vão entender o que eu falei. Se escutar o podcast, vão entender o que eu falei. E assim, dentro da internet, a mesma coisa. Então, primeiro momento, cria o teu perfil, escolhe o que você vai falar e conta a tua história. Não tem problema você começar ali, eu não tenho seguidores, não tem problema. Fala, eu sou uma pessoa, sou fisioterapeuta, quero ajudar aqui pessoas que querem iniciar na fisioterapia, ensinar a estudar fisioterapia, e vai contando a tua história. Eu cheguei nesse processo, as pessoas vão se identificar. Conteúdo.
Segundo ponto é o conteúdo. Hoje, o custo por lead, né, o tráfego pago, está muito caro. Quanto que é caro? Caro, por exemplo, hoje tem lead que custa R$20. Uhum. Só que não significa que esse R$20 você vai conseguir vender aquele lead. Uhum. Esse é o seu custo por aquisição para essa pessoa chegar até você. Sim. Um exemplo. Né? Então, tá muito caro. Por quê? Há um tempo atrás, tinha lead que custava R$1. Hoje, dependendo do nicho, até custa, mas é muito difícil. Explica para todo mundo o que é o lead. Lead, só para falar, é a pessoa, tá? A gente fala lead, esqueço que nós estamos aqui, né, para falar para todo mundo entender. O lead lembra que tem que falar assim, né, de uma maneira simples, exatamente, e tem que explicar. Meu dia chegou. Sem muito técnico. Mas lead é a pessoa, né? É o contato, o seu contato que você vai ter. Então, quando a gente fala persona, é a pessoa, a sua pessoa ideal do teu produto. A minha pessoa ideal do meu produto. A pessoa com maior possibilidade de comprar. Exatamente. A pessoa lá é a Maria, ela tem 35 anos, tem 2 filhos, ela ganha R$5.000, ela trabalha com isso, ela está insatisfeita com o trabalho dela, ela quer empreender. Essa é a minha pessoa ideal. Entendeu? E essa pessoa é um lead. Né? A gente trabalha, o lead é a pessoa que vai chegar ali para você, que você vai pagar para jogar o teu conteúdo para a pessoa, e ela vai chegar ao teu perfil. Né? Hoje existe, para você pagar o tráfego, dá muito caro por conta de grandes empresas, que tem muito poder aquisitivo, investir. Uhum. Então, se grande empresa investe, o valor vai lá em cima. Mas, para quem está começando, eu indico começar com conteúdo orgânico. Uhum. E simples. Tá? As pessoas têm a mania de... querer explicar, exatamente. Né? Tem umas pessoas aí que gostam de explicar. Que não tira a professora dela, exatamente. Né? A professora não sai de dentro, a faculdade não sai de dentro. Por que eu digo conteúdo simples? Se você vê algumas pessoas dentro do marketing que não vieram de uma realidade tão dura, eles fazem o quê? Eles descem o nível para ter essa sensação de, tipo, vindo uma dificuldade, né? Minha vida, mas não foi. Como é que chama isso? História do herói, né? Isso, a jornada do herói. Exatamente. A jornada do herói são 12 passos. Cada passo você vai contando a tua marketing história. Já desenhou exatamente, isso. Já está tudo desenhado. E então tem pessoas que eles descem ali o nível para dizer que foi difícil. Esse dia eu vi uma história de um cara, não lembro o nome dele. Ele tentou fazer a história dele ficar difícil, mas não era. Ele falou, foi o Fiuk, né, tentando falar que a vida dele era difícil. Não, minha vida era difícil. Olha, meu pai, ele perdeu o emprego, mas antes disso a gente andava de carro blindado, tinha motorista, sabe quem que é, né? Sei. E... eu fiquei surpresa que eu também falei, você não sabia que você tinha essa vida aí. E não é difícil essa vida, não. Vida assim, difícil é pegar um ônibus lá no Guaraú e vir até Jacupiranga. Isso era vida difícil. 2 ônibus no dia. Eu sei exatamente essa história. Entendeu? Então, o que acontece? Essa é uma estratégia que, quanto mais simples, mais fácil você consegue se conectar com a pessoa. Entendeu? Porque senão você fica num nível mais avançado, digamos assim, acima dela. E aquilo ali, o ego da pessoa vai falar, não, esse daí, entendeu? Então, quanto mais simples você fizer, pega o teu celular, grava um vídeo, põe uma legenda, pronto. É suficiente. Tá? Tem uma menina, Endionara, se não me engano, acho que foram 3 meses, ela saiu de não sei quantos seguidores, hoje ela tá com 4, 5 milhões. Os vídeos dela eram o quê? Contando a rotina dela, sendo mãe solteira e nova. Se não me engano, ela tem 21 anos, só que ela tem uma fisionomia de criança. Ela parece uma menina de 14, 13 anos, sabe? Bem novinha. E ela tem uma criança. Ela começou a contar a história dela. Simplesmente isso. Acordei de manhã, levei meu filho na creche, fiz a comida aqui em casa. Simples. Quanto mais simples, mais você vai conseguir conectar com o teu público. A pessoa que quer fazer alguma coisa e ela pensa assim, eu preciso contratar uma super edição, não. Você precisa contratar uma super edição, que nem a gente tá aqui, para você gravar teu curso, né? Você fazer uma transmissão ao vivo. Agora, para você criar conteúdo rápido na internet, você não precisa. Você precisa de fazer em casa o mais simples possível. Viu, Renato? Super produção aqui, ó. Você viu? O Renato vai me ajudar agora. Vai deixar você bem fortão. Paulo Música. Mas é simples. Você vai pegar seu celularzinho mais simples que você conseguir. Mais dentro da realidade. Que é isso que vai conectar. Tem pessoas que fazem o quê?
vou abrir minha Instagram, sou um profissional, vou colocar uma roupa, fazer a fotona aqui do ladinho, eu vou botar no perfil. Não, o pessoal vai falar, nossa, daí tá totalmente distante de mim. E as pessoas confundem isso com posicionamento, né? Vou me arrumar, vou colocar uma roupa legal e eu vou estar bem posicionado. Não. Se aquilo não for do seu dia a dia... Exatamente, se não for do dia a dia, não é. É. Agora, aquela pessoa que anda de terno dia e noite, pra todo lugar que ele vai estar de terno, é o aquela vida posicionamento dele, é sim, a vida dele. Sim, sim. Né? O jeito que ele se posiciona é daquela forma, é o que ele vive. Então você tem que entender que quanto mais você postar do que você realmente vive, mais próximo das pessoas você vai ficar. Perfeito, cria conexão. Exatamente. E aí mais fácil de vender. Porque quando você se distancia dessa pessoa, você não cria conexão nenhuma, a pessoa não vai comprar de você. Ela vai procurar outro. Ela vai falar, é legal esse conteúdo, mas eu vou comprar de outro. Agora, quando você cria conexão, fica mais fácil. Aí a venda fica mais fácil. Por isso que você pega aí um Leandro Ladeira, por exemplo, um Ícaro de Carvalho, que tem uma comunicação que ele percorreu toda a jornada do herói. A Lara também. E as pessoas se conectam porque eles pregam aquilo que eles vivem, a repetição todos os dias. Eu vivo isso, eu sou assim, dessa maneira, e é isso que eu faço todo dia. E todo dia eles estão falando a mesma coisa. Então a pessoa cria conexão. Por isso que o Ícaro, qualquer coisa que ele faça, ele arrasta um monte de gente. A Lara também, qualquer coisa que ela faz, arrasta um monte de gente. É simples, cria conexão. Você não vê superproduções. E constância também, exatamente, né? Constância. Não adianta você abrir o teu perfilzinho hoje lá, rapidinho, vou abrir meu Instagram aqui, vou postar 2 fotinhos e vai bombar. Não, é constância, é todo santo dia. E às vezes você vai postar todo santo dia e você não vai ver mudança por 30 dias. Mas as pessoas estão vendo. Exatamente. As pessoas não estão interagindo, é diferente. As pessoas falam assim, ninguém tá vendo minhas coisas. Não, elas estão vendo. Elas só não estão curtindo, elas só não estão comentando, elas só não estão compartilhando, mas elas estão vendo. E é o próximo passo. Exatamente. Fazer essas provocações para essas interações acontecerem. Quanto mais você postar, quanto mais você aparecer na timeline da pessoa lá enchendo o saco, mais ela vai ficar instigada, porque daí você vai começar a aparecer todo dia. Vou comentar. Isso aqui, não sei o quê. Foi o que aconteceu com a gente lá em 2021. A gente postou, se não me engano, Vivi, todos os dias, durante uns 40 a 50 dias. A gente não ganhou nenhum seguidor. Tipo, a gente tinha 20, 30 pessoas e dessa maioria era pessoas conhecidos, assim. Sim. Depois que a gente começou, continuou, em período de tempo começou todo dia. Todo dia caía 10, 20, 30 seguidores. E então a criação de conteúdo ela tem que ser constante. Sim. Você tem que aparecer todo dia. Tem pessoas que às vezes chegam pra mim assim, dá uma olhadinha no perfil, tá, vamos ver. Oh, legal, analisa meu perfil. A última vez que você postou aqui faz mais de uma semana. Não tenho tempo. Eu falei, então. É seu CNPJ de blogueira, né? Exatamente. Tem que constar. Aí tem muita gente que fala assim, mas as blogueirinhas, nossa, ganha muito dinheiro. Todo dia. Você abre o stories da Virgínia lá, tem 300 stories, cara. E é todo dia. Todo mundo quer ser a Virgínia amanhã, né? Exatamente. Não vê também o que ela percorreu. Ninguém quer sentar na Virgínia 10 anos lá atrás, botar carinha no celularzinho, que nem ela fez lá. Oi, tudo bem? Eu sou a Virgínia. Faz 10 anos, eu não conheço. Faz não sei se faz tanto tempo, mas faz um bom tempo. Sim. Que ela tá. Mesma coisa o Whindersson Nunes. O outro caso legal também é o Luva de Pedreiro lá, que deu uma boa estourada, né? Ele fazia um vídeo, isso pra você que tá escutando é muito interessante. Você vê que a gente tá com o celular na mão, a gente não dá valor para aquilo que você tem. Primeiro que, se você tá na internet ali todo dia, você não tem um produto, o produto é você. Então, primeiro ponto. Aí você pega um cara, o primeiro ponto é querer também, né? Que nem a gente já tinha comentado. Mais uma vez o querer entra aqui. Eu quero tal coisa. Ok, maravilha. Então pega o teu celular e faça alguma coisa. Porque que nem o Luva de Pedreiro. Ele tinha um celular, ele baixava o aplicativo, ele postava o vídeo, excluía o aplicativo, gravava outro vídeo, subia o vídeo, andava não sei quantos quilômetros lá que ele falou para poder postar o vídeo, porque não pegava sinal. Queria. E foi fazendo isso repetidamente, que um dia estourou. Então, é engraçado que uma frase que eu escutei de um cara falar, e é muito verdade, você tá um vídeo de mudar de vida. Porque hoje você pode não ser ninguém, você pode ter 300 vídeos postados, nenhum viralizar, pode um viralizar e mudar a tua vida. Literalmente.
É que nem a turma da Palestina lá, que fizeram aquele... Nossa. Estouraram aqui no Brasil, entendeu? Exato. Há um tempo atrás, eu não lembro o nome do ator, mas o que fazia o Greg aqui da Todo Mundo Odeia o Chris, mesma coisa. Um dia para o outro, acho que foi menos uma semana, 5 milhões de seguidores. Sim. Entendeu? Então você literalmente está de um vídeo, de uma foto. De um passo. Mas pelo lado bom tem que ser, né, João? Pelo lado bom, exatamente. Porque de coisa ruim da internet já tá cheio, né? Tá cheio. A gente tem um quadro aqui que a gente já tá caminhando pro final, que chama Fatos e Sensações. Você foi ver, né, João? Você não ia estar aqui à toa, assim, sem saber o que aparece nessa ideia, né? Aí a gente vai apresentar um fato, você vai ter que falar o que é, porque a gente não sabe, e a sua sensação do fato. Tá bom? Primeiro. Essa daí é lá no Guaru, na frente de casa. Eu tava com, acho que na faixa de uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. É um pé do que isso aí? Esse é um pé de goiaba. Pé de goiaba. Nunca nem vi. Pé de goiaba. E aí? Esse pé de goiaba não tem mais lá em casa. Eu ficava tem muita foto minha de criança nesse pé aí, com tia, com primo. Eu era muito caipira, né? Que a gente fala lá, muito caipira. Então qualquer coisinha, subia no pé de... Era alto? Não, era baixinho. Mas me traz uma sensação de... que eu não imaginava que esse menininho ia estar aqui hoje. Então Nem ele imaginava. Hã? Ele também não sabia. Ele não imaginava. Com certeza. E muitos anos pra frente ele também não imaginava ainda. Próximo. E a minha base. A minha base. Hoje eu tive, né, Vivi, muitos amigos, muitas pessoas que eu conheci, mas a partir do momento que eu entendi que era por essas pessoas que tudo que eu estava fazendo, eu nunca tive o meu porquê. Né? Eu sempre pensei assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso? E uma vez eu vi um podcast do Bruno Perini, ele falou, se não é por quê, é por quem. Uhum. E hoje tudo que eu faço são por eles. É o meu porquê. Muito bom. É o pai, a mãe, a irmã e o irmão. Meu pai, minha mãe, Amanda, meu irmão e minha irmã. A minha outra irmã não estava aí nesse dia. Muito bom. Próximo. E aí? Esse foi um evento do Wendel Carvalho, que a gente foi. Para mim, foi um dos eventos assim que mais mudou a minha realidade. Questão de comunicação, questão de estar em um ambiente totalmente diferente. Perder aquele medo. Eu tinha um medo de chegar nos lugares, de conversar com as pessoas, sabe? E esse evento, eu acho que foi em 2022, no meio do ano de 2022. Me traz uma sensação assim, se eu não tivesse ido, hoje eu não estaria aqui. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui. Então traz uma sensação de conforto, de saber que eu estou no caminho, ainda não estou longe de chegar onde eu cheguei, onde que eu quero chegar, mas foi traz uma sensação que foi um passo crucial para minha caminhada. Mais um desafio, né? Que esse vídeo chegue até o Wendel. Exatamente, Wendel. Por favor. Reage, eu fui lá. Exato. Acho que eram essas, né, Renato? Agora, caminhando realmente para o final, eu queria muito, como eu disse, te agradecer por você estar aqui e ter apostado no podcast, que é uma coisa que eu quero que você aposte, que você entenda que ele é muito legal, é o meu sonho. E, para mim, as histórias que eu conheço, elas precisam ser contadas, elas não podem ficar só para mim. E o objetivo desse podcast, que é uma coisa que eu consumo muito, é que chegue em pessoas inimagináveis, né? Então, a gente falou aqui brincando do Wendel, né? Pessoas que a gente está falando e se comunicando, e é uma grande possibilidade, porque estar na internet é isso, é essa possibilidade de chegar. E essa história é uma história muito linda, muito legal, e que eu agradeço muito por você ter topado contar aqui pra gente. Então eu queria que você falasse as suas últimas palavras aí pro seu público. Primeiro, Vivi, eu que agradeço pelo convite. Saiba que foi um convite, assim, para mim hoje é uma mudança, né? Virou uma chave muito grande na minha cabeça. Vindo para cá, essa chave foi virou uma chave muito grande na minha cabeça. E para quem vai assistir, saiba que independente de onde que você esteja,
você tem oportunidade. Eu vim do lugar que era praticamente quase impossível você ter alguma coisa, e hoje eu cheguei aqui. Não cheguei aonde eu pretendo, mas já percorri um caminho enorme. Então, e dê tempo ao tempo. Queira fazer, querer fazer acontecer, queira conhecer outras pessoas, estar em um ambiente, pessoas que deem oportunidade para você. E qualquer coisa que você faça na tua vida, pense primeiro em você, muda a tua mentalidade, transborde em você e depois transborde em outras pessoas. Mais uma vez, Vivi, muito obrigado. Eu que agradeço. E para você que ficou aqui até agora, eu agradeço também a oportunidade de você ter se colocado à disposição para ouvir essa história tão enriquecedora para nossas vidas. Curte, compartilha, é muito importante que isso chegue a mais pessoas, ativa o sininho, né? Que eu esqueço de falar, ativa o sininho, Renato. E era importante demais. Obrigada por vocês estarem até aqui e fiquem com Deus mais uma vez. Obrigada.